ouvintes da Rádio 94.7 FM. Eu trago um tema para vocês hoje que é um tema bastante interessante e que acontece na vida da gente com muita frequência. Talvez até com mais frequência do que vocês imaginam que aconteça. Que é o que nós chamamos de agressividade passiva. Gente, vocês ouvem esse termo, ele parece contraditório, né? Porque agressivo não é aquele que nos faz mal e de repente a gente chama passivo, agressivo, passivo, parece que não combina, né? Mas eu vou explicar para vocês o que é isso, quem usa e por que desse tipo de comportamento, né? Em primeiro lugar, né? O conceito de agressividade que nós temos é uma violência, algo que nos faz mal, tanto fisicamente, alguém que nos machuca, quanto uma agressividade que nos faz mal emocionalmente, porque a agressividade pode ser emocional. Então, tendo em mente que a agressividade é algo que nos faz mal, isso já fica muito claro. Porém, nós vivemos em sociedade. E em sociedade não são todos os comportamentos que são bem vistos, né? Então, assim, se eu estou em ambientes sociais e eu sou bonzinho, eu tendo a ser melhor aceito. Se eu sou muito agressivo, aquele grupo tende, na maioria das vezes, a me rejeitar. Então, o que é o passivo-agressivo? O passivo-agressivo, né, o comportamento passivo-agressivo é aquele comportamento que acontece de maneira a transmitir um sinal, né, dicas de de uma mensagem agressiva para uma pessoa específica, mas que muitas vezes no contexto, perto das outras pessoas que estão próximas, não seja captado. Então ele tem nuances. Então às vezes ele é baseado em um histórico anterior, uma indireta que os outros não conhecem e não percebem, ou num silêncio, em uma omissão de resposta, um comportamento que faça com que a pessoa agredida realmente saiba o que está acontecendo, mas o entorno não. E aí o que acontece? A pessoa sai muitas vezes de boazinha, ela não parece. E aí, o que vai acontecendo com esse tipo de comportamento? Às vezes a pessoa gradativamente, continuamente, vai dando indiretas, vai dando alfinetadas, vai tendo esse tipo de comportamento que irrita a sua vítima, porque ele é até muitas vezes até calculado, né? Ele pode ser calculado ou não. E aí um belo dia, essa pessoa que está sendo alvo da provocação velada, ela explode e ela fala o que tem que ser dito. Ela se irrita, ela agride e ela sai de louca, né? E aí o que acontece? Quem está em volta às vezes não percebeu aquela outra provocação, ou até percebeu alguma coisinha, mas ela acha que aquela pessoa que surtou, que se alterou, que se estressou, é ela que está errada, porque ela tem a impressão que aquela pessoa ela teve uma reação desproporcional à provocação, sendo que ela não captou todas as nuances da agressividade passiva que vinha acontecendo há outros tempos, já há mais tempo, né? E aí que saem as conversas que a pessoa é uma louca, que é uma descontrolada. Manipuladores usam muito isso de subterfúgio para jogar a culpa no outro. E aí a pessoa que passa a ser a descontrolada. E a pessoa que fez o jogo, né, passivo-agressivo, muitas vezes sai de coitadinha, né? Isso é muito comum, gente, em manipuladores, isso é muito comum nos quadros de sociopatia, isso é muito comum nos perversos narcisistas, que são os conquistadores que fazem todo aquele jogo de sedução com algumas mulheres, depois eles caem fora e falam que elas são loucas, que elas estão descontroladas atrás deles, e na verdade eles fizeram todo um jogo. Já vi também muitas pessoas que têm esse tipo de comportamento, que às vezes elas falam palavras doces e a gente sabe que aquelas palavras não são verdadeiras. Já falei um dia no meu site de pessoa que às vezes chega, eu sou muito grata a você, mas... e começa a destilar o seu veneno,
né? Então, existem várias maneiras da pessoa ser passiva-agressiva, que é essa agressividade não direta, e conseguir se manter aceita socialmente, né? Então, às vezes a gente acha que é aquela pessoa mais falsa e às vezes a gente sabe muito bem do veneno que está sendo destilado. Quando é consciente, é mais fácil da pessoa perceber que está tendo um jogo, né? É até um jogo de poder, de ver quem aguenta mais. Quando não é consciente e a outra pessoa estoura e se manifesta, é muito complicado também, porque o passivo-agressivo ele é bastante... Eu não sei dizer se ele é esperto ou se ele é covarde, porque na hora que há uma reação e joga de volta para ele aquela agressividade, ele nega. Então ele nega totalmente que tenha tido qualquer tipo de malícia ou maldade em suas falas. E aí ele volta a dar a entender que a pessoa descontrolada é a pessoa que está se manifestando ou levando, né, ou causando o enfrentamento. Porque o enfrentamento é algo que o passivo-agressivo não faz. Então por isso que tem todas essas indiretas, todo esse jogo, toda essa manipulação. Tá? Eu acho interessante que vocês tenham noção, né? Uma maneira de lidar com pessoas que fazem isso é tentar jogar o próprio jogo, né? É uma maneira que funciona um pouco bem. Um pouco porque, já chego por quê. Mas assim, é um jeito que funciona porque a pessoa fica confusa. A partir do momento que você faz o mesmo jogo, ela percebe que ela não está te irritando e te alterando. Então, ela começa a ficar descontrolada, né? Porque quando a pessoa não tem noção do que está fazendo, como está fazendo, ela perde o controle, ela se descontrola, né? É o óbvio. Então, se você inverter o jogo, a outra pessoa começa a se descontrolar. Então, essa é uma maneira de lidar. Embora a primeira opção, né, que seria essa outra que eu quero mencionar, seria sempre que possível excluir essa pessoa da sua vida. Por quê? Porque para você manter esse tipo de relação, na maioria das vezes não vai compensar. É interessante também, quando a gente fala de pessoas que são manipuladoras, é entender assim que elas são muito atraídas por pessoas que são frágeis por algum motivo, porque daí elas tentam controlar essas pessoas, e elas também são muito atraídas por pessoas que são muito empáticas, muito doces, muito queridas, muito que se sensibilizam, porque elas tentam manipular isso, né? Então é muito interessante dizer não, né? Tem dois tipos de pessoas que eu excluo da minha vida sem pensar, e quem me conhece sabe disso, né? Um não vem ao caso, mas o outro com certeza são as pessoas que fazem esse jogo passivo-agressivo e a manipulação. Toda vez que você exclui da sua vida uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, você não se arrepende, porque é um comportamento que só puxa a gente para baixo. Às vezes também a gente quer jogar um pouquinho, quer manter um pouquinho dessa relação e a gente fica explodindo e saindo de mal, né? Que é aquilo que eu falei antes. E cada vez que a gente explode, isso faz mal pra gente, porque essa agressividade ela é causada pelo outro, né? Provavelmente não é uma agressividade que veio de você, mas ela é reativa ao jogo do outro. Então vale a pena que vocês tenham noção e que vocês possam sair fora sempre que possível, tá? Se forem pessoas das quais assim vocês não conseguem se esquivar, não conseguem sair, é importante racionalizar, tentar inverter um pouco, procurar acompanhamento psicológico e conversar até a ajuda das pessoas. E nunca se esqueçam, na maioria das vezes, gente, quem joga dessa maneira engana bastante a plateia, tá? Então muitas vezes essa pessoa sai de boazinha e você sai de louca, né? Ou de louco, porque é um jogo mesmo de poder, e quem consegue ser mais frio, e o manipulador costuma ser mais frio, acaba saindo em vantagem, tá bom? Fica a dica, estejam atentos e usem essa informação a seu favor. Grande abraço.